Pessoas baixas, altas, magras ou gordas. Entre a população, são diversos os tipos físicos, algo comum. Mas um problema de saúde que até pouco tempo não era visto como uma ameaça nas fases iniciais e intermediárias da vida, tem se tornado cada vez mais próximo da realidade de muitos brasileiros. É o diabetes. Uma doença silenciosa, de sintomas mais internos do que de fácil percepção. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 13.400.000 pessoas no país são diabéticas. O número, segundo a Federação Internacional do Diabetes, coloca o Brasil na 4ª posição entre os países com maiores índices de diabéticos. Ficando atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos, o país completa uma lista de nações onde o consumo cresce a cada ano, inclusive daqueles alimentos de preparo rápido, como os de fast foods, que só aumentam os riscos da população de contrair a doença. Além disso, bolos, tortas são acrescentados a esse cardápio não recomendável em excesso. É o que explica o especialista de nossa reportagem, o médico endocrinologista Manuel Alvarenga. Ele logo esclarece como se dá a doença e a relação com os alimentos ingeridos no dia a dia. Tem pessoas que têm já o fator familiar com uma alimentação rica em gordura, rica em carboidrato, açúcar, né? O excesso de refrigerante também, né? Bolo, excesso de sorvete, coisas doces aí, ela ganha mais peso, ela vai ter resistência insulínica, né? A insulina que ela produz não vai atuar direitinho. Crianças que são colocadas muito precocemente em contato com leite de vaca, tem alguns estudos que mostram isso também. Essa causa autoimune, tirando o leite da vaca, né? A proteína do leite da vaca, não tem como você ter uma prevenção. Uma das coisas que também que a gente deve sempre olhar, inclusive nos filhos mesmo, ou no pai, ou conhecido, é aquela parte escura no pescoço, que muita gente acha que é um cordãozinho que sujou, ou é do sol, né? Ou às vezes tem gente que acha até que é sujo. Aquilo ali é um marcador de resistência insulínica, é um fator de risco aumentado para a diabetes. O diabetes ocorre basicamente no pâncreas, glândula localizada atrás do estômago, responsável pela produção da insulina, hormônio que reduz o nível de glicemia, a taxa de glicose no sangue. E há 2 tipos mais comuns do diabetes, 1 e 2. No tipo 1, em que a pessoa nasce com a doença, geralmente por um histórico na família, o pâncreas para de produzir totalmente a insulina. E no tipo 2, o hormônio é produzido de forma insuficiente. Mas em qualquer uma das formas da doença, é preciso seguir o tratamento correto de um problema que será levado por toda a vida, porque o diabetes é crônico. Foi o que não fez Jaibara, de 55 anos. O mecânico descobriu há 8 anos que tem a doença. Não respeitar os limites na alimentação e evitar os medicamentos recomendados lhe rendeu a amputação da perna direita há um mês. De um homem ativo, ele se tornou dependente da família, principalmente da mulher. Maria se dedica ao marido. Se a gente não tiver em cima dele, ele come o que não é para ele comer. Então quem tem que ter cuidado é a senhora. A senhora acaba sendo a médica, a nutricionista da família. Eu que tenho que estar lá em cima, dando o que é para ele comer. Eu comia muito, né? E emagrecendo. Quando eu corri para o médico, aí deu 675 a diabetes. Existe o diabético que tem que usar medicação, existe o diabético, medicação via oral, e existe o diabético que vai usar insulina. Então, assim, quem tem o diagnóstico de diabetes normalmente chega extremamente assustado, porque associa o diabetes à perda da visão, hemodiálise, amputação de algum membro, e não. Se você fizer o controle do diabetes, que aí entra a alimentação adequada, né, a medicação correta. Eu tenho pacientes com 33 anos de diabetes e que não tem nenhuma complicação. Eu tenho uma paciente que ela tem 28 anos de diabetes. Com 7 anos de diabetes, ela perdeu a visão porque ela não se cuidava. Quem reconhece de cara a condição de diabético convive normalmente com o problema. É o caso de Marinete. Aos 77 anos, a aposentada nem lembra o tempo que descobriu a doença. Apenas o fato de quando isso aconteceu. Quando eu tive a minha filha, eu ainda não sabia. Quando eu tinha a derradeira, quando eu não sabia, morreu, né? Eu não sabia que eu tinha diabetes. Já com um tempo foi que eu comecei a descobrir que eu tinha diabetes. Aí pronto, de lá para cá eu não parei mais. Na geladeira, a lista de remédios com os horários e dosagem de cada um
que a aposentada faz questão de mostrar. Dona Marinete toma 2 injeções de insulina todos os dias e revela que quem estiver em casa ou onde ela estiver ajuda a aplicar o hormônio. Se eu vou para Colônia, lá tem um filho e tem uma neta que me aplica. Se eu vou para Manaus, que tem os filhos lá tem os filhos e tem as netas que me aplica. Além dos medicamentos encontrados em drogarias e farmácias voltados ao tratamento do diabetes, esses estabelecimentos oferecem um outro serviço. É exatamente o exame para se saber o teor de glicemia da população. Um serviço simples e fácil que a gente, inclusive, vai conhecer agora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nesta drogaria, o responsável por fazer este serviço é o enfermeiro Berlândio. E é exatamente o que ele vai fazer agora com a gente, fazendo aí o teste em mim, como é que está o meu teor de glicemia. Peraí, 117. E olha só, em poucos segundos, o aparelho, que é comercializado inclusive nas drogarias, dá o resultado. Em mim, no caso, foram 117 microlitros de glicemia. E o aparelhinho é disponível para venda, custa em média R$ 55, mas o endocrinologista destaca que esse não é o método 100% confiável de se fazer o exame de glicemia. Há outros mais criteriosos. Tem um exame chamado insulina basal, que é um hormônio, que você tem, que ele tem que dar abaixo de 9. Deu acima de 9, mesmo que a sua glicose esteja normal, mas você tem risco de desenvolver diabetes. Esses 2 exemplos são do diabetes tipo 1, praticamente inevitável. Mas para o diabetes tipo 2, há prevenção. Começando pelo carrinho de compras do supermercado. Olha só o de Charles, lotado de refrigerantes. Mas o professor se explica. Isso aqui é para um evento, é a festa de aniversário do meu filho, mas você sabe que a população tem essa cultura de beber refrigerante. Mas nós vamos ter lá também para as pessoas que querem um suco de fruta regional, maracujá, cupuaçu, abacaxi, vai ter isso daqui para os outros, né, que desejarem, né? Mas a maioria das pessoas gostam mesmo de refrigerante. Para esta dona de casa, não tem como se descuidar. Ela, o marido e mais 10 irmãos têm diabetes. Tudo tem que ser diminuído, sal, a pressão alta também, então tudo isso tem que ser evitado. Apesar de não ser comum, alguns jovens também se preocupam. Eu acho que não vai acontecer com a gente, né, de pegar uma doença ou diabetes, a gente pensa que é mais doença de velho, assim, né, entre aspas. Mas só que no fundo, assim, a gente tem a consciência, né, que pode acontecer com a gente também, né? Atividade física regular, alimentação adequada, não abusar muito de carboidratos. A outra, que pouca gente sabe, de prevenir. Por exemplo, antes o nível de glicose normal era até 110. A Associação Americana de Diabetes baixou para 99. Tá? Quando você tem a glicemia, o açúcar no sangue de 100 até 125, você tem um pré-diabetes. Nessa fase, você tem 84% de chance de não se tornar diabético.